o jogo da democracia é um jogo de incentivos, é um jogo que tem regras. E aí cada ator é incentivado a fazer uma determinada coisa. O Congresso, na verdade, ele não está... Isso é uma coisa que já aconteceu muito no passado, mas o Congresso não está propriamente votando regalias. O que os deputados estão preocupados, que é a preocupação que move deputado federal hoje, é conseguir uma grana para fazer uma praça, para fazer um asfaltamento de rua, para comprar umas ambulâncias para a cidade dele, porque aí ele volta lá na cidade dele, em geral cidades de médio porte, que 60%, 70% dos deputados vêm dessas cidades de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes no Brasil. Eles chegam lá, Carlos, você me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, tá? Que isso aí é bem sua especialidade, né? Essa coisa dessa mecânica de como é o presidencialismo de coalizão. Ele precisa pegar essa grana para mostrar, olha aqui, eu trouxe aqui para a cidade tal coisa, porque é isso que garante a reeleição dele. Mas eu acho que nesse ponto tem uma coisa mais grave hoje, Pedro, que é, eles querem fazer isso sem dar satisfação para ninguém. É isso. Eu quero pegar o dinheiro que eu quiser, levar para o lugar que eu quiser, para fazer a obra que eu quiser, e eu simplesmente não quero dar satisfação sobre isso. Mas esse é o troço que me deixa maluco nessa situação, porque nesse jogo de incentivos, o incentivo que o presidente da República tem é... Veja, por um lado, o presidente da República ganha um prêmio máximo, porque se ele se reelege ou elege o seu sucessor, ele tem um poder inteiro na mão. Não é que nem um deputado que é um de 513 em uma das duas casas do Congresso Nacional. O deputado ganha poder, mas ganha um poderzinho. O presidente da República ganha um poder desse tamanho. Agora, em compensação, a culpa é dele. E o bônus é dele. Se o país está indo bem, as pessoas acham que é culpa do presidente da República. Se o país está indo mal, as pessoas acham que é culpa do presidente da República também. Quer dizer, o mérito do ganho, o demérito da perda, cai sempre no colo do presidente. E o Lula, às vezes, não parece que ele percebe isso. Ele não percebe a conexão entre aquelas coisas que ele fala e as coisas que são... e o impacto que existe na economia do país. Eu acho que também tem uma incompreensão, Pedro, revelado não só agora com o Banco Central, mas eu acho que desde sempre Lula teve dificuldade de lidar com a figura de reguladores independentes, certo? Eu lembro que no primeiro mandato de Lula na presidência, ele teve vários entreveros com a Anatel, com o então presidente da Anatel, Luiz Shimura, que é economista e diretor do IBRE, até o Shimura não aguentar mais e sair da Anatel. Ele não entendia como ele, eleito, com a legitimidade popular, era avisado de um aumento de telefonia pelo jornal. Ele não entendia como quem definia tarifa não era figuras eleitas que tinham que prestar conta com os eleitores, mas burocratas indicados muitas vezes por políticos que o antecedeu, né? É o mesmo problema hoje no Banco Central. Então tem essa dificuldade de lidar com essas estruturas governativas que são independentes da política e são independentes justamente porque elas teriam que ter um distanciamento dessa pressão popular para poder tomar decisões não necessariamente influenciadas por maiorias conjunturais ou que venham a colocar em risco preferências de longo prazo e investimentos também de longo prazo, entendeu? Eu acho que existe uma incompreensão muito grande do presidente Lula de tentar entender que existe uma mediação entre a preferência dele e a preferência desses atores também políticos, embora não eleitos, em que eles precisam ser convencidos, ao invés de ser expostos para a opinião pública como se eles fossem o mal, como se eles fossem os insensíveis, e ele, vamos dizer assim, seria o sensível, o real representante desses eleitores. Existe essa dificuldade, entendeu? Clara do presidente Lula de lidar com estruturas que o impedem de exercer uma posição majoritária de curto prazo, né? Eu queria voltar a um ponto que eu acho que compõe aqui essa conversa que a gente está tendo, que é uma das coisas que o Diego Cherubino levantou, Luísa, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito.
Quando o Paulo Guedes era o ministro da Fazenda, o mercado adorava o Bolsonaro, isso e aquilo. Agora que é o Lula, o mercado odeia. Eu não sei como que, tendo passado tão pouco tempo do governo Bolsonaro, essa memória fake foi construída. Mas isso simplesmente não é verdade. Um dos momentos símbolos do governo Jair Bolsonaro é um momento em que o Paulo Guedes se vira e fala que ele precisa errar muito para o dólar chegar a R$5. E chegou. E chegou a R$5 tipo um mês depois. E menos por causa do Paulo Guedes, justiça seja feita, e mais por conta de bobagem que o Bolsonaro ficava falando na porta do Palácio da Alvorada. O mercado tinha os mesmos pânicos que tem hoje a cada vez que o Bolsonaro falava alguma coisa que afetava, evidentemente, a economia e tudo mais. Isso aconteceu o tempo todo. Chegou o ponto de o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ter feito um aumento gigante de juro quando estava entrando na campanha presidencial. Quer dizer, uma coisa que ia beneficiar quem? O oponente do Bolsonaro, que era o Lula. Quer dizer, justamente uma demonstração de o Banco Central agindo com independência, tipo, não importa quem me nomeou, eu estou aqui presidente, eu estou vendo um problema de aumento inflacionário, eu vou aumentar a taxa básica de juros. E outro exemplo também que, vamos dizer assim, coloca por terra esse argumento de que o mercado não gosta de Lula, é que talvez o momento em que Lula foi mais popular na história do Brasil foi justamente no seu primeiro mandato, quando ele tinha como ministro da Economia Antônio Palocci e que honrou os compromissos do Plano Real, manteve a política do plano, manteve o tripé macroeconômico, fez um superávit primário, inclusive maior do que o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso sinalizou compromisso e a popularidade de Lula bombou, entendeu? O que o capacitou a disputar, numa situação muito privilegiada, um segundo mandato, né? Então, necessariamente, o mercado não tem, embora alguns atores do mercado possam ter preferências distintas, não de esquerda, mas se a esquerda se comporta seguindo uma política que gere estabilidade macroeconômica, que gere controle inflacionário e que gere um horizonte de crescimento sustentável da economia, o mercado vai aplaudir isso. O mercado não é porque um cara de esquerda está fazendo isso que ele vai necessariamente fazer oposição, por mais que ele possa ter preconceitos com um presidente de esquerda governando. O Pedro levantou o Lula 1 hoje na reunião de pauta falando exatamente isso, né? Que ele tinha uma estrutura parecida com a que tem hoje, mas o Lula está diferente. Sabe uma coisa que é muito interessante a gente observar? O momento na Nova República, o momento pós-Plano Real, pós-93 ali, quando a gente trocou a moeda e a moeda virou real. O momento em que o dólar foi mais alto é o momento em que o Lula assumiu a presidência da República. Que existia um pânico generalizado no mercado financeiro de que... Acho que antes dele assumir. Foi aquele semestre anterior, mas no mês... Tem aquele iniciozinho ali de 2002, final de 2001 e início de 2002, o dólar foi lá para cima. Aí veio o processo de construção. Quando chega segundo ou terceiro mandato ano do primeiro mandato do Lula, deve ter sido o momento em que o dólar estava mais baixo na história da Nova República. Ele jogou lá para baixo o dólar, muito lá para baixo. E, entre outras coisas, estava entrando naquela época uma quantidade abissal de dinheiro no Brasil vindo da China. Nunca entrou tanto dinheiro no Brasil por conta daquele supercrescimento chinês, que eles estavam comprando minério de ferro, estavam comprando petróleo, estavam comprando soja para servir de ração para rebanho chinês, estavam comprando o Brasil. Aliás, não era só o Brasil, estavam comprando coisa porque não acaba mais da Argentina. O que os Kirchners fizeram na Argentina? Pegaram aquele dinheiro que estava entrando e torraram tudo. O que o Lula fez, convencido pelo Palocci, pelo Marcos de Lisboa e pelo Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central? O que o Lula fez? O Lula começou a guardar, construir reservas cambiais, reservas em dólar, e ele construiu um colchão imenso de dinheiro para justamente, porque se você olha para o governo Fernando Henrique,
Tudo bem, a moeda estava estabilizada, a cada soluço que tinha, crise do México, crise da Indonésia, crise não sei onde, a cada soluço que tinha, a economia do Brasil era um terremoto. Brum. A partir do momento que o Lula conseguiu construir aquele colchão de dólar, a gente nunca mais teve uma pancada por causa de uma crise qualquer no exterior. O ponto aqui que eu estou fazendo essencialmente é que o Lula, naquele primeiro mandato, ele conduziu a economia muito bem. Sim. E ele foi recompensado por ter conduzido a economia muito bem com a reeleição dele, com a eleição da Dilma e com a reeleição da Dilma. Isso tudo é mérito do que ele construiu no primeiro mandato. Quer dizer, política social e, ao mesmo tempo, uma política econômica extremamente responsável do ponto de vista fiscal.